Bate-papo com handbolista de número 78. Marcela tá com a gente aí, professora Juliana Pérez, o diário de um professor de handball, de educação física. Hoje vamos bater um papo sobre o universo do handball na educação física escolar, com uma das maiores especialistas, a Lori entrou aí também, de handball, e vai ser simplesmente, fala Giovanni, sensacional. Ana, se você tá me vendo e ouvindo, dá um oi aí, quem tá aí. A Ju já tá entrando aí. A Usana, que show. Bate-papo com o handbolista de número 78. Usana, você é nossa convidada, já te falei, vamos organizar uma data. Professora Juliana, deixa eu já chamar ela aqui para estar participando com a gente, bate-papo com handbolista de número 78. Vamos falar sobre a gente aí, que demais. Oi. Ju, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. Que demais, arrasou. Obrigado por ter aceitado. Tá tudo bem? Como é que tá o Rio de Janeiro? Tá calor, graças a Deus. A gente gosta assim, né? Cariocas não gostam de dias nublados. Tá sol, a gente tá feliz, entendeu? Que demais. Vamos lá. Bora começar esse bate-papo? Vamos sim. Sempre bom conversar, especialmente sobre um assunto que eu adoro, né? Que fez parte de toda a minha vida, assim. Eu sou uma apaixonada pelo handball. Que demais. Então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo com o handbolista de número 78. 78 celebridades do mundo handball esteve aqui com a gente. E hoje nós vamos ter um bate-papo super especial com a Juliana Pérez, mestre, doutoranda, handbolista, amante da modalidade, mestre de handball escolar, mãe, além de tudo ainda mãe. E, Ju, então, detalhe importante. Ju, obrigado por ter aceitado nosso convite aqui com a gente essa noite. É maravilhoso estar aqui conversando com handbolistas e profissionais de educação física que fazem diferença na prática. Obrigado, Vitor. Muito feliz com a sua presença aqui novamente. Obrigada mais uma vez pelo convite aí. É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. Vamos ver se tem alguma coisa para contribuir aí, né? Eu vi que muitas realmente pessoas... quando você diz celebridade, muitas celebridades passaram por aqui, então assim, eu fico até tímida. Mas vamos lá, eu espero contribuir aí, principalmente com os professores que têm alguma dificuldade em trabalhar com esse conteúdo na escola, né? Acho que uma temática que a gente vai acabar levantando aqui, querendo ou não, esse dilema que os esportes, especialmente os esportes do quadrado mágico, têm passado, né? Assim, a história da educação física escolar é uma história muito complicada, porque existem altos e baixos, uma hora pode, outra hora não pode, os professores ficam muito confusos. E hoje a gente acaba se encontrando num lugar que muitos professores têm problemas, literalmente problemas, em levar o esporte para a escola. Se sentem culpados porque estão levando o esporte enquanto esporte, se sentem culpados porque estão trabalhando técnica. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, o quanto isso é prejudicial para os alunos e para os esportes especificamente. Porque quem acaba perdendo somos nós mesmos, enquanto profissionais da educação física. A gente acaba perdendo espaço porque os esportes acabam não sendo estimulados na escola, que é onde deveriam ser estimulados, né? Exatamente. Ju, eu já vou aproveitar já agora e vou levantar então uma polêmica gigante no mundo da educação física escolar. Quando eu era aluno lá na educação física escolar, a gente tinha ali 3 aulas por semana, né? E eu lembro que a maioria dos meus colegas, né, de escola e alunos, amigos nossos de outras escolas, também tinham ali 2 aulas, às vezes um dia aula dupla, depois uma aula só separada, ou tinham 2 aulas dupla, mas sempre a gente tinha pelo menos aí 2 aulas ou 3 aulas, né? E agora eu vejo que recentemente, inclusive foi até uma experiência minha, eu trabalhei numa escola durante 3 anos, e lá a gente só tinha uma aula por semana, de 50 minutos, né? Então eu tenho percebido que a gente, às vezes, em alguns lugares, a gente tem perdido espaço
principalmente no número de aulas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se é uma realidade no Rio de Janeiro, dos seus alunos, como é que está aí hoje? Então, esse projeto de acabar vamos dizer assim, com a educação pública, eu vou dizer pública, mas é um projeto que acaba atrapalhando também na educação privada, né? Esse novo ensino médio fez isso, né? Fez com que, por exemplo, a educação física ela não seja obrigatória nem em todo o ensino médio. Que o texto deixa meio em aberto, né? O texto desse novo ensino médio diz que tem que ter educação física no ensino médio. Então, assim, se tiver um tempo no primeiro ano, não precisa ter nada no segundo nem nada no terceiro. Então, fica a cargo de cada escola entender se aquilo é relevante ou não para aquele público, né? Mas eu vou além, né, Adriano? Eu acho que essa discussão é uma discussão que tem, sim, um caráter de cima para baixo, né? Político, né? Querendo, enfim, transformar a educação dos nossos jovens aí para uma... transformar não, né? Porque o início da escola foi assim e aí agora está voltando, né? Para essa divisão mesmo, né? Assim, da escola para a classe trabalhadora e a escola para a classe dominante, né? Isso tá voltando, mas para voltar na história da educação física especificamente aqui, os professores mesmo não estão ajudando nesse processo. Porque quando a gente não mostra a importância da educação física no ensino médio, e eu estou falando especificamente do ensino médio, que é onde essa reforma está acontecendo e a gente está perdendo mais espaço, né? Essas escolas que têm essa possibilidade de não colocar a gente, não vai colocar, porque nem a gente sabe por que a gente está ali. Então, quando eu defendo assim muito a gente ter um norte, a gente falar uma mesma língua enquanto profissionais de educação física na escola, é por isso. É para marcar, olha, eu sou importante igual ao português, igual à matemática, e eu preciso estar ali para a formação daquele cidadão de forma integral, porque a LDB diz que a formação ela precisa ser integral, do aluno integral. E não existe formação de um aluno integral sem o motor, né? Sem a parte corporal. Então, assim, a gente precisa definir um caminho, né? A área precisa definir um caminho e precisa bater esse martelo e o tempo inteiro mostrar eu sou importante, eu não sou recreação, né? Assim, então, quando muitos professores, eu vejo até aqui na rede, uma mobilização, educação física precisa ser engraçada, precisa ser divertida. Não, a educação física precisa ensinar. A educação física, ela não está ali para recrear. Recreação é uma coisa, educação física é outra. Isso precisa estar muito bem explícito, sabe, Adriano? Porque a gente perde espaço quando a gente mesmo se coloca num papel de recreador. Então, eu deixo isso muito claro. Eu não sou recreadora, eu sou professora de educação física. Então, se eu sou professora de educação física e elenco handball para trabalhar na escola, eu não posso só dar brincadeira. Eu não posso só dar queimado e dizer que aquilo é handball, porque aquilo não é handball. As pessoas utilizam os jogos pré-desportivos que têm uma intenção de um trabalho para um objetivo específico como o esporte. Então, se eu trabalhei queimado, eu trabalhei handball. Não, você não trabalhou handball. Se o seu aluno não sabe minimamente os fundamentos básicos, ele não sabe handball. Não sei se você concorda comigo, mas assim, isso para mim é muito claro, né? Não, faz total sentido, Ju. Eu acho que realmente com essas novas diretrizes aí, a gente acabou se perdendo um pouquinho no meio desse processo. E às vezes a gente não tem ali clareza, nós, profissionais de educação física, da real importância da nossa disciplina, né? Ali perante os outros, né? Eu sei que eu lembro que, tipo assim, quando juntava ali todo mundo do ensino médio, os professores, cara, a galera do português, a galera da matemática, cara, eles tinham ali um poder ali sobre o processo ali, que às vezes a gente não conseguia, né, tipo, deixar clara a importância nossa, né? Eu lembro que a gente fazia um evento lá, tipo, a Olimpíada nossa, que era uma semana, né? E para eles, aquele evento que a gente fazia de uma semana inteira da educação física, que era a Olimpíada, cara, para eles assim, era tipo assim, caralho, mas tem realmente necessidade de fazer um evento de uma semana, né?
Assim como eles faziam também lá os eventos de a jornada do português, a jornada da matemática, a jornada da história, a gente também tinha nosso momento lá, né? E às vezes a gente não conseguia ali ter realmente arsenal ou fundamento para a gente realmente deixar clara a importância, né? Jô, eu sei que eu estou colocando isso também como responsabilidade nossa, pelo fato da nossa formação, né? Da gente. Sou professor universitário e eu sei que a gente tem muito pouco tempo ali para trabalhar um determinado conteúdo, né? Mas como que a gente pode fazer ali no nosso dia a dia, na prática, né, para a gente fortalecer ainda mais nosso trabalho como professor de educação física? Então, eu acho que para começar é você saber o que você está fazendo ali. Porque, por incrível que pareça, muitos professores não têm esse norte, né? Então, assim, se você pergunta qual é a importância da educação física na escola, o próprio professor fica confuso e não sabe o que responder. Então, se você não sabe qual é a importância do seu papel ali na escola, imagina o seu aluno, imagina o diretor, imagina os governantes, né? Então, assim, primeira coisa é o professor entender qual é o direcionamento do trabalho dele, né? Eu sempre gosto, né, de estimular que os professores estudem a história da educação física, né? Para ela entender. Em determinados momentos, isso foi muito claro. Por mais que tenham sido problemáticos e tenham as suas questões, era muito claro. Então, teve uma época que era muito claro que a educação física precisava formar hábito saudável. E uma outra época era formar atleta. E né? Enfim, uma outra época era, sei lá, aspecto de lazer. Hoje, como eu falei, né, a gente não tem um direcionamento, cada um está fazendo de um lado. É uma guerra política dentro da área muito grande. Então, a bandeira que está mais, vamos botar assim, o mastro está mais alto aí, é a bandeira da cultura, né? Com o professor Marcos Neira, que tem levantado essa bandeira. E essa bandeira que está muito em voga agora, que é do multiculturalismo, ou seja, da ideia de que o professor precisa trabalhar diferentes culturas, o que eu acho ótimo, porém, esse professor ele levanta que esse é o objetivo principal. Então, assim, se você apresenta um jogo por semana, sem a preocupação do ensino mesmo deles, você está só apresentando e contextualizando, tá tudo bem. E aí, o que os professores estão fazendo? Estão fazendo isso. Não estão selecionando um conteúdo e aprofundando aquele conteúdo de uma forma que você consiga fazer com que o seu aluno aprenda não os conceitos, mas a prática. Porque a nossa disciplina, gente, ela é prática. Eu não consigo compreender um professor que dá 70% das aulas dele teóricas, em sala. Eu não consigo entender e eu vou morrer discutindo com esse professor, porque a nossa área é uma área prática, é uma área corporal, é uma área de movimento. Então, assim, quanto menos você transformar a nossa área em teoria, porque teoria, tudo é teoria. Né? Quando eu falo isso, quando eu trabalho, vou pegar novamente handball, né? Que é o nosso exemplo aqui, mas assim, poxa, se eu vou trabalhar as regras do handball, será que eu preciso sentar o aluno na sala, passar slide com as regras? Será que é assim que ele vai aprender melhor? Porque eu não penso. Eu acho que você pode levar eles para jogar. E durante o jogo você vai ensinando as regras. Você está dando teoria. Só que você está passando a teoria de uma maneira prática. Quando você ensina o gesto técnico do arremesso de ombro, né, que você ensina como é que é a angulação do ombro, que a perna oposta vai à frente, por que ela vai à frente. Quando você, por exemplo, coloca o aluno para jogar, arremessa para lá, aí o aluno joga com as duas mãos. Aí você fala, agora você arremessa mais longe com as duas mãos. Ele não consegue. Você fala, agora você faz com uma mão só. Qual foi mais longe? Qual foi mais fácil? Você está fazendo o seu aluno pensar. Isso não colocar ele dentro de uma perspectiva cognitiva. Isso não é teoria. Isso é teoria. Em que momento que ele usa qual passe? Em que momento que ele vai fazer? Isso é teoria. Mas você está fazendo o quê? Na prática. Então, assim, respondendo, né, a sua pergunta primeira, eu acho que primeiro é isso, para você entender qual é o papel dele, né? O que ele está fazendo na escola. E segundo, que se a gente não se preocupa em ensinar, esse aluno, ele não vai despertar o interesse por aquele conteúdo. Porque se eu sempre falo isso, né? Assim, handball é clássico. O aluno vê no sexto, no sétimo, no oitavo.
Ele chega no ensino nono. Chega no ensino médio, você vai pegar a turma, metade da turma não sabe driblar a bola. Metade da turma não sabe fazer passada trifásica. Metade da turma não sabe nem o mínimo, assim, 6 zeros, que é matemática, nada. Então, como que você evolui? E aí você fica pensando, cara, mas como assim que ele chegou aqui sem saber driblar a bola? Como assim ele chegou sem saber fazer um passe? Se ele viu 4 anos de handball. É porque, na verdade, ele brincou de queimado 4 anos. Ele não viu o handball. Porque o professor não estava preocupado em ensinar o básico. Gente, eu não estou falando de formação de atleta. Estou falando em ensinar o básico. Para que minimamente o seu aluno seja capaz de jogar. Se tiver passando um vídeo de jogo aí, né? Na Olimpíada, né? Que a Olimpíada o povo lembra que existe handball, que existe, né, as regras, o povo lembra. Aí cobra, fala, um absurdo. O Brasil péssimo em tudo. Lá embaixo na tabela, claro, querido. Você está fazendo a sua parte lá na escola, lá embaixo. Você está fazendo assim, ó. Está ensinando o básico para aquele aluno gostar e procurar lá em outro lugar se especializar e virar atleta? Você está fazendo isso? Porque se você não estiver fazendo isso, depois você não pode reclamar quando vier a Olimpíada e o Brasil estiver lá embaixo na tabela, porque os professores de educação física escolar têm como responsabilidade mesmo, tá? Ao meu ver, estimular, eu não estou falando formar atleta, estou falando estimular a prática esportiva ou de atividades físicas para que esse aluno sinta-se à vontade, né, com vontade, sinta vontade de aprender mais e mais e mais. E aí ele vai procurar realmente clubes, né, escolinhas, para se aprofundar sobre aquele assunto. E quem sabe virar um atleta aí que pode colocar o Brasil lá em cima. Né? Então é isso, assim, a gente vê muito, eu fico muito chateada, porque eu vejo muito professor em época de Olimpíada, né, Pan-Americano e tal, criticando as seleções brasileiras, né, de diferentes esportes. E assim, não olha pro próprio trabalho, sabe? Que também não tá fazendo um bom trabalho no sentido de estimular esse aluno a querer virar um atleta, né? Entendi. Ô, Jô, eu vou aproveitar aqui, ó, o gancho que o Leôncio Garcia falou, que é uma situação que acontece bastante com a gente aqui. A gente recebe muitos alunos aqui, muitos handballistas, que ele não teve na educação física escolar dele o handball, pelo fato dele não ter ali um profissional de educação física. Ele conheceu a modalidade ali por fora, né? Tipo, pela paixão dele, que tinha ali um projeto social, alguma coisa. E aí depois ele volta para essa escola para trabalhar para criar um projeto ali. A gente tem vários casos aqui, né? E ele não teve essa vivência, né, na educação física escolar do handball em si. Como é que foi para você essa questão do handball na escola? Você teve? Como é que foi essa questão da transição da escola para a faculdade? Como é que foi a sua jornada? Para mim foi o contrário da dele, né? Eu estudei em uma escola militar que tinha um currículo bem esportivizante mesmo, até na ilha, no Colégio Brigadeiros do Tom Braga. Então eu era da equipe de handball da escola desde o 6º ano. E, enfim, e aí ali eu me apaixonei pelo handball mesmo. E dali eu consegui cavar, né? Na verdade, meu técnico cavou uma bolsa para eu fazer faculdade numa faculdade particular. Até o colega de turma tá aí, o Serginho. O Serginho é um nome aí, ele é o astro do handball. Não sei, né? Quem não conhece o Serginho? Mas o Serginho foi da minha sala até, e também jogava handball lá pela UCB. E aí, mas assim, eu nunca fui uma atleta maravilhosa, não. Eu gostava de handball e quebrava um galho, sabe? Assim, tenho a consciência de que eu já tinha consciência de que eu não ia virar atleta. Eu não tinha esse talento, para virar uma atleta assim, nível de viver disso. Mas eu posso dizer que o handball me abriu muitas portas, né? Então, assim, eu fiz uma universidade particular de forma gratuita, né? Gratuita não, eu tinha uma bolsa de 80%. E assim, eu acho que o que eu aprendi com o handball, até postei hoje, né, no feed. Eu aprendi muito mais do que um esporte, sabe? Assim, eu não vivo de handball, mas o handball me proporcionou mesmo, assim, muitos aprendizados no sentido, assim, de saber conviver, saber entender derrota como uma coisa assim, não ruim, mas aonde eu preciso melhorar, né? Então,
trabalhar esses sentimentos de frustração, de tristeza, de derrota, né? Saber trabalhar em grupo, entender que a minha ação impacta na ação do outro. Então, essas questões todas, né? Eu acho que eu pude vivenciar a partir do esporte, a partir do handball, né? Para além disso, eu desenvolvi uma paixão pelo esporte que me fez até bem mais velha, assim, tá jogando, né? Assim, handball, então, como lazer mesmo, né? Então, eu levei para fora da escola. A partir daquilo ali, né? Eu desenvolvi um gosto por um esporte que eu fui procurar lugares onde eu podia aprender mais, né? E depois aquilo virou meu lazer. Eu, enquanto adulta, hoje, tem um joguinho de handball aí que não é tão simples achar, mas quando tem, eu vou lá e eu vou brincar, eu brinco com os meus alunos, né? Então, é isso. Quando eu digo que o esporte, ele tá além do que as pessoas têm visto dentro da, assim, é excludente, é tecnicista, é excludente. A gente precisa acabar um pouco também com essa visão, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Todas as escolas que eu passei, todas, eu já passei por mais de 20, mas todas eu montei equipe de handball. Em todas. Nem que fosse para disputar campeonatos internos, que eu fazia um triangular, às vezes convidava 2 escolas, a gente fazia um triangular, então estava sempre. E teve uma em especial que me marcou muito, que eu trabalhava numa escola estadual lá em Caxias. E aí, Adriana, foi muito engraçado, porque eu não tinha tanta experiência assim ainda, e eu botei cartazes pela escola, né, falando assim, venham fazer o teste de handball e tal. E aí eu tinha um aluno, foi o primeiro aluno que eu tive com alguma deficiência, ele não tinha um braço. E ele veio fazer o teste para o handball. E eu falei, gente, como que eu vou trabalhar com este aluno que só tem um braço e ele veio para um teste, né, de um esporte que se joga com as mãos. E assim, eu fiquei meio assim, mas eu falei, cara, eu vou dar uma oportunidade para ele, né? Você sabe que o menino, ele conseguia adaptar, ele mesmo adaptar, eu botei ele para ponta, né? Então assim, porque acho que a questão maior dele ali era a defesa, então eu botei ele para ponta, claro que ele era reserva, mas ele jogou. Ele foi para o campeonato de Caxias, né, do município que eu trabalhava. Nós fomos vice-campeões e aquele menino saiu com uma medalha de vice-campeão no handball, sabe? Assim, a mãe dele chorou horrores e ela veio falar comigo: nossa, professora, você não sabe o bem que você fez para o meu filho, porque ele está se sentindo tão empoderado, ele está se sentindo tão... Quer dizer, o handball fez isso para esse garoto. Porque eu não tirei a oportunidade dele, eu não olhei para ele a partir da deficiência dele, sabe? Assim, em primeiro momento eu fiquei um pouco nervosa, mas eu fui dando a oportunidade dele me mostrar os caminhos de como trabalhar um handball, apesar da deficiência dele, né? Então, assim, onde ele era mais potente, eu colocava ele tinha um bom arremesso, Então, assim, no ataque, às vezes eu botava ele para atacar e na defesa eu tirava ele, entrava outro. Então, a gente ia se organizando, né? Então, assim, o esporte, ele é potência também para a inclusão. Quando a gente fala que esporte é excludente, cara, meu ouvido sangra. Quando eu escuto isso, meu ouvido sangra. Porque lá atrás, quando a gente teve uma fase da educação física escolar chamada, né, tecnicismo, sim, aquela era uma época que era dito claramente que quem não se adapta é excluído. Mas isso não é uma realidade do esporte. Você pode tornar o esporte inclusivo. E mais, não é mudando regra do esporte que ele se torna inclusivo. É você ensinando quem não sabe a jogar. Porque quando os mais habilidosos se destacam e os menos habilidosos se sentem excluídos, não é você abaixar esse nível. É você fazer os menos habilidosos alcançarem os mais habilidosos. E como? Ensinando. Se o cara não sabe, você ensina. Aí sim você vai estar incluindo. Agora, dizer que você modificou uma regra. Eu lembro bem de um colega, né? Enfim, que ele ensinava, porque ele via que a galera tinha dificuldade de voltar para marcar para a barreira. E aí ele inventou uma regra que tinha que colocar a bola no chão para passar a bola. E os alunos, só que ele não falou que aquilo era uma adaptação da cabeça dele. Aí, quando eu peguei, né, os alunos que eram dele vieram para mim, e eu fui fazer aquela avaliação diagnóstica do primeiro dia, e eu tô vendo eles botarem a bola no chão.
que era pra dar tempo da barreira voltar, sabe? Eu falei, gente, mas de onde vocês tiraram isso? Ué, o handball é assim. Eu falei, não, o handball não é assim. Não, professor, o handball é assim, sim. Eu falei, gente, não é. Calma aí, que eu não tô entendendo. Foi tão louco, né? Que Eles nem... tiram a bola. Calma, que deu Imagina, um nó você agora. recebe o passe e você não pode passar a bola. Você tem que botar a bola no chão antes de passar. Tem que tocar a bola no chão antes de passar. Mas todo mundo? Todo mundo! Sim. É isso, você acaba com a velocidade do jogo, porque a ideia dele era, eu vou acabar com a velocidade para dar tempo da defesa voltar. Só que você destrói o ataque. Nossa. Mas o pior, agora entendi. Para mim o que foi pior é que ele não disse para eles que isso era uma adaptação. Então, para eles, aquilo era a regra do esporte. Olha só. Imagina esse aluno assistindo um jogo de handball. Ele vai falar, não, o jogo de handball não é assim. Ou seja, nem apreciar o jogo o cara ia conseguir, porque ele não ia entender nada da regra. Então, quando a gente adapta qualquer tipo de regra, o aluno precisa saber que você está adaptando, gente, que a regra não é assim. Quando eu vou ensinar o rugby e eu não deixo meu aluno jogar o outro no chão, eu explico, eu falo, olha, no rugby a gente derruba, mas aqui a gente não pode derrubar, porque senão vai se machucar, que não é gramado. Aqui é quadra, vai todo mundo se ralar. Por isso, nós vamos fazer uma adaptação. Mas eles sabem que a regra do jogo é derrubar. Entende? Uhum. Então, essas adaptações que o povo inventa para dizer que é inclusivo, que agora é isso, né? Tudo você tem que inventar e tornar mais fácil. Não, gente, incluir não é tornar mais fácil. Esquece isso. Incluir é você conseguir fazer com que os menos habilidosos consigam jogar. E como é que você faz isso? Ensinando. Não tem outro jeito. Você vai ter que aprender para ensinar. Exatamente. Eu vou dar até um exemplo que essa semana a gente organizou algumas aulas para a galera do ensino médio e a gente queria trabalhar essa questão da transição defensiva, né? Para que eles voltassem mais rapidamente a esse mesmo caso aí. Só que a gente coloca algumas regras adaptadas no sentido de, por exemplo, você depois que perdeu a posse de bola, você tem 3 segundos para voltar ali para a metade da quadra. 3 segundos, sei lá, para voltar para a linha dos 9 metros, né? Mas aí a gente deixa muito claro para eles, nosso objetivo aqui é trabalhar o retorno para a defesa de uma forma mais rápida. Porque se você voltar devagarzinho, o seu companheiro, o seu colega, ele vai passar para você muito rápido e ele vai conseguir fazer o arremesso. E a gente tem que voltar para defender. E aí a gente coloca essas regrinhas de ação. Né? Então, acho que foi muito legal esse exemplo que tu deu aí, que eu tentei entender a lógica do porquê que ele colocou essa regra, mas essa regra, tipo, acho que ela foge muito do contexto ali do jogo, né? Muito, atrapalha completamente esse retorno. Eu lembro que eu, enquanto aluna também, né, assim, porque, como eu falei, lá na escola a gente tinha essa pegada, mas tinha alguns professores que também criavam essas regras, né? E aí eu ficava muito frustrada, enquanto aluna, vamos dizer assim, que já tinha uma habilidade um pouquinho maior, porque eu era da equipe e treinava, né? Então, quando eu jogava com os meus colegas de sala, eu ficava muito frustrada. Para mim, era uma aula muito chata, porque toda vez que a gente pegava a bola e ia pro ataque, ele apitava para parar, chamava a barreira e depois reapitava. Ou seja, no meio do contra-ataque, eu era obrigada a parar e esperar os colegas. Isso, para mim, era frustrante. Então, toda vez que eu falo sobre inclusão, né, que é a palavra da moda, a gente precisa pensar que incluir é incluir a todos, não só os menos habilidosos. Por incrível que pareça, posso tomar pedrada, agora você como é que fala? Cancelada. Mas é verdade, porque quando você escolhe um grupo, seja os mais habilidosos, seja os menos habilidosos, você está excluindo alguém. Se você está escolhendo um grupo para dar aula, você está excluindo o outro grupo, ponto. Porque é quase impossível você ter uma turma que seja homogênea. Que todo mundo saiba exatamente o mesmo nível de habilidade, que sabe a mesma coisa. É impossível. Então, você sempre vai ter na tua turma níveis de habilidade diferentes. Se eu escolho fazer uma aula para um nível só, seja ele o mais alto ou o mais baixo, eu estou excluindo.
não é uma aula inclusiva. Quando eu modifico as regras para fazer com que se fique fácil demais para os que não sabem, eu não estou incluindo a ninguém. Nem esse cara que não sabe, porque ele não está saindo do lugar, ele não está aprendendo nada. E muito menos o cara que já sabe e fala assim, que saco, isso eu já sei, isso está muito chato. Tua aula fica chata, sua aula fica sem sentido, você não está ensinando nada para ninguém. Então não faz sentido nenhum. Eu sempre falo que assim, aí você fala, mas tá, mas como é que eu faço então? Gente, pense aulas para níveis diferentes. Eu sempre dou aqui um exemplo, né? Então, eu acho que o exemplo do basquete é o que vem mais rápido aqui, mas, por exemplo, se eu tô trabalhando drible, até o handball mesmo, porque eu acho que é isso, é domínio de bola. Se eu tô trabalhando drible, e aí eu posso pensar assim, poxa, eu tenho 3 níveis de pessoas aqui. Tem uma galera que bate na bola sim e não consegue driblar. Não tem domínio nenhum. Então eu vou fazer uma estação com a mão dominante. Vai e volta com a mão dominante. Ponto. Eu já tenho um outro nível que consegue, mas fica meio... Eu vou fazer insinuosa. Então o segundo nível é insinuosa. O terceiro nível eu já vou domínio mesmo. Então ele vai driblar a bola com uma bola de tênis. Então, ele vai driblar de handball e de tênis com as 2 mãos para ver se ele realmente está dominando aquela bola. Tô dando um exemplo. Ou então, eu coloco que ele tem que passar por um colega, por um marcador. Não sei. Então, você pensar em 3 níveis, por exemplo, você está contemplando na sua aula 3 níveis de habilidades. Isso é incluir. Você está incluindo todo mundo. O que sabe e o que não sabe. Você está evoluindo todo mundo. Isso é importante a gente pensar. Exatamente. Vou até pegar o gancho aqui do professor Sérgio aqui, ó. Sérgio Mesquita, o professor Dimas tá com a gente aí também, show de bola. Serginho Serginho é mestre. Aliás, assim, quando eu tenho dúvida, eu ligo pro Serginho, que esse sabe muito de handball. O Serginho é do... Como é que chama o clube dele? Ele trabalha com handball no Eu nem sei, competitivo? ele já rodou aí, eu já nem sei mais onde que ele tá. Gente, engraçado, pra mim não tá aparecendo, não tá atualizando os... Eu não consigo ver as mensagens. Pra mim tá demorando um pouquinho. Ô, Ju, eu vou pegar o gancho do Serginho, então, vou falar uma questão que vai corroborar com a sua fala. É que essa questão, por exemplo, do planejamento, né? Eu lembro quando a gente se reunia lá no começo do ano, a gente tinha do SESC, é verdade. É do SESC, o professor Serginho do SESC, a gente já se encontrou em um monte de campeonato brasileiro da vida aí. Que demais. Show de bola, professor. Grande abraço. Ju, eu lembro quando a gente sentava no começo do ano para fazer o nosso planejamento anual, e aí a gente pegava, por exemplo, ali os conteúdos que a gente ia abordar ao longo do ano, né? E aí depois a gente ia começar a fragmentar. Então, tipo, por exemplo, vou dar o caso do handball. O handball era um dos conteúdos que a gente trabalhava no ensino fundamental e no ensino médio. Então, lá no meu 6º ano, quais são as habilidades, competências que eu quero trabalhar com handball? O que os meus alunos precisam saber no final do ano da modalidade? Pá, montava lá os temas, né, e dividia nas aulas lá. 7º ano, tem que ser um conteúdo ali no começo do ano, do 7º ano, que ele resgatava ali o que eles aprenderam no 6º, e aí depois eles tinham que subir de nível. Pá, e aí nós íamos construindo essa escadinha até chegar lá no ensino médio, que a gente trabalhava ali alguns conceitos básicos de defesa, já trabalhava um pouquinho mais a compreensão do jogo, né, a organização das estruturas. Né? Jô, por que o profissional de educação física nossa, tem dificuldade, achei a palavra, tem dificuldade ou não planeja tanto as suas aulas assim? Por que a gente tem essa... Ai, como que eu posso dizer? Essa defasagem na aprendizagem da didática vem lá da faculdade. Sabe, Adriano? Assim, o que eu tenho visto e por que a gente até criou o curso Professor Referência, né? Na época, a gente observou justamente o que você está falando. Os professores, eles não sabem planejar. Ponto. Claro, direto e reto. A maioria dos professores não sabe planejar. Por quê? Porque a faculdade não está ensinando mesmo. E é isso, sabe? Eles saem, às vezes, com muito conteúdo técnico. Tem um autor que eu gosto muito, ele é um autor português. Ele tem estudado muito sobre formação de professores nesse sentido das universidades, né? Antônio Novo. E o que ele fala? Ele diz o seguinte, que a faculdade, ela ensina um conteúdo técnico, ou seja, como trabalhar handball, basquete, vôlei, badminton,
E os conteúdos didáticos, que é como planejar uma aula, como fazer uma sequência pedagógica, como avaliar, né? Tudo relacionado à didática. O que acontece? Se você pegar, é até um estudo que eu tô para fazer, tá? Agora no doutorado, até falei com o meu professor que enfim, para minha tese eu pretendo fazer esse estudo mais aprofundado, de pegar os currículos das universidades mesmo e olhar quantos por cento tem de didática nesse currículo de licenciatura. É quase nada. Estou falando basicamente dos cursos de educação física, tá? Então, assim, primeiro que os alunos normalmente entram muito novos, né? Então ainda não tem essa noção de que vão precisar muito daqueles conceitos. Eu agora tô dando aula pro meu professor lá no doutorado, na Universidade Rural, justamente sobre isso, né? Então, ele pegou a disciplina de estágio e pediu para eu ir lá trabalhar com ele sobre currículo, como planejar. E eu tô vendo, assim, que muitos deles não dão tanta importância. Eles não estão vendo aquilo ali como uma coisa, pô, vou usar muito no futuro, vou prestar muita atenção. Eu brinco com eles que eu falo, vocês não estão prestando atenção hoje, quando vocês forem no mercado de trabalho, para mim vai ser ótimo, vocês vão me procurar de novo, vão comprar meu curso. Aí eles ficam rindo, eu falo, tô dando de graça hoje, vocês não querem. Daqui a pouco vocês vão vir procurar meu curso. E tudo bem, que para mim, ó, dinheiro no bolso. Mas é isso, entendeu? Então, as universidades, elas não estão preparando os professores para esse trabalho. Isso é um ponto. O segundo ponto é que, infelizmente, e aí eu descobri há pouco tempo, que nem o ensino técnico, né, assim, desses conhecimentos técnicos mesmo de cada esporte, as universidades estão trabalhando. Então, tem professor que sai da universidade e não sabe ensinar handball. Para além de não saber planejar, ele também não sabe ensinar o handball. Ele não teve essa cadeira, porque agora algumas universidades estão fazendo a loucura de falar assim, esportes com bola, esportes de quadra, esportes... Aí junta tudo como se desse para, em 6 meses, ensinar o cara a dar aula de tudo. Não dá. É impossível. E aí, se esse cara não teve handball na escola de maneira adequada, piorou. Quer dizer, ele não teve na escola, não teve na universidade, como que ele vai ensinar handball, Adriano? Não tem como. Não dá, o cara fica enlouquecido. Aí, o que ele vai fazer? Queimado. Vou dar queimado, tô dando handball queimado. Entendeu? E aí, isso vira uma bola de neve. Então, assim, mais uma vez, quem perde no final das contas, o esporte. Que não vai ter daqui a pouco ninguém mais, nenhum atleta, porque ninguém vai conhecer handball. Então, assim, é um problema sério. E aí, sobre a sequência pedagógica, eu não sei se você quer falar, depois eu falo da sequência pedagógica. Não, só para aproveitar o gancho antes de falar da sequência, do Matheus Leandro, que ele falou assim, a gente sai com uma receita de bolo, né, muitas vezes incoerente com a realidade escolar, né, como graduado, ainda sinto a distância entre a escola e a academia, a graduação, né, em educação física. E é exatamente o que você acabou de colocar, né, Ju? Então, quando a universidade tem a cadeira de handball, ensinando handball mesmo, foi o que ele falou. Ensina aquele handball técnico que o cara fala assim, 2-2, cada 2 com uma bola. Aí você chega na escola, você tem 40 alunos e 2 bolas. Como que você trabalha os fundamentos? Você só aprendeu daquele jeito, né? Então, ou você não tem quadra de handball. E aí você tem que trabalhar, você quer retrabalhar, mas você não tem quadro. Como que você faz? Então, assim, essas adaptações você só consegue com prática, né? Ou procurando pessoas, né, que, enfim, já tem mais experiência, porque a universidade não fala sobre isso, sobre como você adapta, como você trabalha. Então, por exemplo, uma dessas deficiências de quando você chega na escola, agora ferrou, é justamente isso que você está falando, né? Assim, cada escola trabalha do jeito que quer, cada professor trabalha do jeito que quer. Então, tem professor que ensina, tem professor que não ensina. Então, eu não posso falar... Às vezes eu recebo lá no direct assim, no 9º ano, eu trabalho o quê no handball? Eu falo, não sei. Porque eu não sei o que o seu aluno sabe. Se eu falar para ele assim, olha, no 9º ano você tem que trabalhar esquema tático. E o aluno dele não sabe driblar nem passar. Vai adiantar? Não. Entendeu? Então, o que a gente fala muito para os nossos alunos lá do curso é justamente assim. No curso, a gente pensou numa sequência pedagógica. Até vou falar mais ou menos aqui o que a gente ensina lá, porque assim, é uma sequência que eu acho que dá certo. Né? Assim,
A gente pensou numa sequência pedagógica não por série, mas por nível de habilidade, no sentido de, se o professor ele pegou o aluno e ele fez uma avaliação, ele vai saber que nível que aquele aluno tá, para saber o que ele pode trabalhar mais. Então é isso, entendeu? A não ser assim, os muito pequenos, é óbvio, né? Vamos pensar assim: posso trabalhar handball na educação infantil? Posso. Sabe como? Eu vou pensar assim, porque assim, gente, a educação infantil, pensando na questão motora, a gente tem como trabalho desenvolver as habilidades motoras básicas. E aí eu posso pensar para o handball. Quais são as habilidades motoras básicas que são importantes para o handball? Ah, vamos pensar, equilíbrio é importante? É. Então, vou trabalhar equilíbrio. Manipulação de bola com as mãos é importante? É. Então, eu vou trabalhar drible, vou trabalhar arremesso, de jogar mesmo. Aí não é especializado, não é um movimento gesto técnico. Mas o aluninho tá ali arremessando a bola, ele tá quicando a bola. Ah, mas tá com as duas mãos, tudo bem, não tem problema. Nesse momento é para ele ir desenvolvendo as habilidades motoras básicas, né? A locomoção, o correr é importante no handball? É. O pular é importante no handball? É. Então, eu vou pensar no handball, o que é importante das habilidades motoras básicas? E eu vou trabalhar lá na educação infantil. Eu estou trabalhando handball na educação infantil. Entendeu? Ponto. Aí, vamos lá. Aí, subi um pouquinho. Tô lá no primeiro aninho, ensino fundamental 1 ali. Posso trabalhar handball? Posso. Eu já começo a especializar um pouquinho mais. Então, aquele arremesso que era com as duas mãos, que era de qualquer jeito, agora eu vou falar, olha, agora eu quero com uma mão só, gente. Pega uma bolinha pequena, ó, vamos começar a trabalhar empunhadura. Bolinha pequena, empunhadura, né? Então, assim, o arremesso com uma mão só, ainda sem o gesto técnico, mas que ele consiga acertar um alvo, que ele consiga acertar no gol. Já dá para você começar a inserir ali um queimado. Aí sim o queimado faz sentido, porque eu tô querendo trabalhar o arremesso, sabe? E aí você vai trabalhando ali. Inclusive tem até a cartilha, né, do mini handball, que eu acho o máximo, que ele segue mais ou menos essa lógica, né? E aí ele vai trazendo até assim, como é que você trabalha em estafetas e em jogos, essa noção. E aí você ali, no ensino fundamental 1, já começa uma pequena noção de ocupação de espaços, marcação individual, né? Você já começa a trabalhar ali, né? Que é a marcação de, olha, não pode entrar na área do goleiro. É regra. Mas o cara tá começando ali, entendeu? Olha, na área do goleiro não pode. O goleiro, quando agarra, não pode sair com a bola na mão. O primeiro aninho não consegue pensar isso? Consegue. Vai por mim. Segundo, terceiro aninho ali, já tá ótimo. No Fundamental 2, você vai ampliar aquilo. Aí você já começa o quê? A especializar mesmo o movimento. Então, agora não pode driblar de qualquer jeito. Agora o drible de cima para baixo, não posso virar, não posso dar 2 dribles, não posso usar as 2 mãos para quicar a bola. Você vai aumentando. Então, aí ali no Fund 2, às vezes o Fund 1, se for muito espertinho, às vezes ali quarto, quinto ano eu já estou trabalhando fundamento, tá? Mas assim, vai depender dos seus alunos, né? Aí eu já começo a trabalhar passe, drible e arremesso sem a passada trifásica. Então, é um nível. Depois, você vai para passada trifásica, né? Isso já com as regras básicas, né? Você vai passar ali, passada trifásica, vai repetir, vai reforçar o drible, né? Vai reforçar ali o passe de ombro, a recepção de bola, porque tá junto. Lá para quando chega no 8º ano, você já pode, depende. Se você trabalhou isso tudo, lá pro 8º ano você já consegue começar esquema tático, gente. E finta. Figura de goleiro, esquema tático e finta. Todo mundo esquece o coitado do goleiro, né? Não esquece dele, não, gente. Dá uma. Todo mundo esquece, né? Aí bota lá o coitado e diz, tô tomando bolada, não tem noção ali como é que faz, né? Esquece dele, não. Dá uma lembrada do goleirinho. Então, assim, ali você já consegue. Gente, dentro dessa proposta, se você fizer isso dentro de uma lógica, né, assim, linear, vamos dizer assim, né, progressiva pelas séries, quando esse aluno chega no ensino médio, ele já está jogando. Ah, ele pode sim começar a ampliar para esquemas táticos mais elaborados, porque
Na escola, normalmente, eu levo só o 6-0 e 5-1. Mas, de repente, o cara já chegou nesse nível, você já começa a promover campeonatos, você já começa... Por exemplo, eu já entro com uma variação no ensino médio, quando os meus alunos já chegam sabendo legal, eu já entro com handbeat, eu trago uma outra proposta, uma outra roupagem. Então, eu já apresento um outro esporte que tem os fundamentos básicos muito parecidos, né? Então, e a gente vai. Então, entende que é uma progressão, mas sem o aluno conseguir agarrar a bola e passar, eu nunca vou chegar aqui. Senão eu vou chegar no ensino médio ensinando passe e recepção. Entendeu? Porque o cara lá na educação infantil não aprendeu a receber a bolinha e a passar a bolinha. Aí eu vou ter que ensinar o que é da educação infantil lá no ensino médio. Entendeu? Então, é uma progressão. Mas a dificuldade, Adriano, então, só te respondendo, ela tá em não saber trabalhar o handball, porque muitas vezes não foi ensinado na faculdade, e não saber planejar. Às vezes o cara teve os conhecimentos sobre handball, mas não sabe planejar. E aí, porque não sabe planejar, não sabe adaptar. Porque quem sabe planejar, adapta. E, às vezes, até sabe, mas não teve conhecimento técnico. Então, assim, tá descompassado, né? Então, por exemplo, nesse caso de, não tenho bola. Sempre fala, não tenho bola, só tenho uma bola de handball. Aí eu pergunto assim, mas você tem outras bolas? Eu tenho umas bolas de borracha, eu tenho algumas de vôlei. Eu falo, então, olha só, pensa comigo. Se você quer trabalhar o drible. Você não pode usar qualquer bola que dribla? Ou tem que ser de handball? Qualquer bola que dribla, se é uma bola de basquete, de vôlei, que seja de futebol de campo, não interessa. É o drible, então beleza. Eu quero trabalhar em empunhadura. Qualquer bola que encaixe na mão, você vai trabalhar em empunhadura. Entendeu? Arremesso, qualquer bola que encaixe na mão, porque o importante é você trabalhar o quê? O gesto técnico. A lógica da passada e do arremesso, eu posso fazer com qualquer bola. Não precisa ser quadra de handball especificamente. Então, isso é o quê? Uma adaptação do que você está trabalhando. Mas eu não tenho quadra. Você tem que espaço? Você tem um espaço onde eles possam treinar os fundamentos sem jogo? Então, você pode treinar ali. E um dia você arruma uma quadra, você marca para que eles vão lá para jogar. Uma quadra fora da escola, uma quadra alugada, não sei, uma quadra externa. Né? Então, a adaptação, ela vai muito em função do que você quer trabalhar. Qual é o objetivo daquela aula? É trabalhar que fundamento? Aí você pensa, quais materiais eu posso usar? Então, dá para adaptar, né? Essa lógica de que eu só tenho uma bola, então eu não vou trabalhar fundamento? Para mim, não cola. Eu lembrei agora de uma professora que eu tinha, a professora Ângela, que lá na escola onde a gente estudou, aproveitando o gancho, o Wagner colocou aqui, estou olhando aqui, a professora top, parabenizou a Ju, eu estou pegando alguns bizu. Bizu é alguma gíria do Rio, ou Ju? Não vi. Bizu? Tipo dica, tá dando um bizu, tá dando uma dica. Não sabia. Show, Wagner. Gente, será que é alguma coisa do Rio que eu não tô... Que show. Ô, Ju, tu falou aí da adaptação, e eu lembrei de uma aula de educação física que eu tinha com a professora Ângela, que ela, lá na escola, a gente tinha uma quadra grande, tipo ali, grande que eu falo, tipo assim, pra mim era muito grande. Depois que eu fui visitar a escola, porque a minha era tão pequenininha, ali, tipo, sei lá, 30 metros. Tudo é um ponto de vista. E a gente tinha uma pequenininha, tipo assim, de 10 metros, só que nós tínhamos um pátio gigante. O pátio é gigante. E a gente fazia aula na quadra, no pátio e na quadrinha. Então, tipo, ela adaptava ali as atividades, dividia em grupos, entendeu? Então, isso aí é só realmente uma questão da gente entender a lógica do nosso planejamento em cima de uma avaliação, né? Que é um tema até que você falou com a gente aqui no nosso workshop que a gente teve, que vocês trabalham muito lá na curso de vocês, da professor referência, que quem, por sinal, ainda não foi lá ver lá a promoção que a gente está fazendo do curso do professor referência, vai lá no link da bio dela agora e aproveita essa oportunidade. Ju, no curso do professor referência, vocês trabalham muito essa questão dessa avaliação diagnóstica, né? Essa primeira avaliação ali, tipo, quando você conhece uma turma, recebeu uma turma nova, alunos novos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa avaliação que você ensina,
para a galera entender da importância de você ter ali uma avaliação, ter dados ali sobre esses alunos que você recebendo lá. Principalmente aqueles alunos que só trabalham no ensino médio, ou aqueles que só trabalham no Fundamental 2 e recebe alunos, às vezes, de outras escolas, né? Que às vezes tem escola que ele é só fundamental, então vem uma galera para ir lá na quinta série, sexto ano, que não teve ali o trabalho de base com ele, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica, ela deveria ser feita por todos. E a gente está falando da educação física, mas ela é para todos. Então, o professor de português que vai ensinar literatura, se ele não sabe, se o aluno sabe interpretar o que está lendo, não adianta ele pegar um Machado de Assis e apresentar. Entendeu? Ou vou além, o cara às vezes não sabe ler. Ele é analfabeto. Ela vai entregar um livro na mão dele? Não vai. Não interessa se o cara está no 9º ano. Então, a avaliação diagnóstica, ela faz parte do processo educativo, né? A gente sempre fala, a avaliação diagnóstica, ela é o primeiro passo. Você avalia, a partir da avaliação, você entende o que o seu aluno já sabe, o que ele não sabe daquele conteúdo. Aí você, a partir disso, seleciona o que você quer ensinar, quais são os seus objetivos. E a partir do objetivo, você seleciona as atividades. Que atividades vão fazer o meu aluno aprender aquilo que ele não sabe ainda? Porque se você não faz, Adriano, a avaliação diagnóstica, corre o risco não, porque é o que acontece. Vou ser clara aqui. O que acontece? Todo ano aquele aluno vê a mesma coisa. O aluno não aguenta mais. O professor todo ano dá passe, drible, arremesso, passe, drible, arremesso, passe, drible da mesma maneira, sem evoluir nada. São os mesmos exercícios dados da mesma maneira, com o mesmo objetivo. O aluno, quando chega no 9º ano, você fala que é handball, ele fala assim, Deus me livre, eu não quero, é horrível, eu odeio handball. Pô, eu ia odiar também. Não é? Você tá vendo exatamente a mesma aula há 4 anos, você fala, cara, eu odeio handball. E o menino tem razão, entendeu? E aí o professor fica, tem que fazer. Aí pra piorar, né? Tem que fazer, vale nota. E pronto, virou castigo. Handball virou castigo. Entendeu? Então, o trabalho que o professor tem feito é um trabalho errado. Por quê? Porque não começa do básico. Eu não tenho que ensinar o meu aluno o que ele já sabe, porque isso não é ensinar. Isso não é ensinar. Ensinar é evoluir. Se eu já sei isso, eu penso, então, de que maneira eu vou aumentar aquele aprendizado. Isso é ensinar. Então, a avaliação diagnóstica, ela precisa ser pensada para qualquer conteúdo em qualquer disciplina. Não só na educação física, mas também na educação física. Bom, entendendo isso, você fala, mas como é que eu faço para fazer uma avaliação diagnóstica? Você pode fazer de diversas formas. Eu gosto de todo o meu planejamento de curso, né? Que é assim, vou trabalhar a unidade de handball. Eu tenho 10 aulas. Estou dando um exemplo aqui, tenho 10 aulas. A minha primeira aula é sempre avaliativa. Sempre. E aí eu deixo eles jogarem. Eu falo assim, primeiro eu pergunto, e aí, quem já viu handball? Quem não viu handball? Às vezes o cara ali, na mesma hora, já fala, nem sei o que é, não vi. Na minha escola só dava queimado e futebol. Né? Aí eu falo, opa, aí eu já anoto, fulano nunca viu. Eu pego meu diáriozinho de campo e eu anoto, fulano não viu. Então esse aqui já tá no grupo que nunca viu, que não sabe nada. Porque normalmente eu separo os meus alunos, entendeu? Assim, em 2 ou 3 grupos. Os que não sabem nada, os que sabem mais ou menos, os que sabem muito. Eu mesmo já faço essa separação no meu caderno, sem eles saberem. Né? Então, aí eu começo, eu falo, não sabe? Não, mas não se preocupa não, que a gente vai ver, tá? Não se preocupa. Eu já acalmo o coração deles, ensino médio, eu já acalmo o coração. Normalmente eu falo assim, olha, não se preocupa não, você só vai ser obrigado a fazer a parte dos fundamentos. E no jogo, se você quiser, você joga. Quando você se sentir confortável, você brinca. Tudo bem? Pode ser? Eu vou ali, eu garanto que você vai aprender. Comigo você vai aprender, fica tranquilo. Então, já vou ali preparando para aquela menina não achar que vai fazer só por obrigação. Em algum momento, eles vão gostar. Eles vão começar a gostar. Quando aprende, gosta, gente. Ponto. Aprendeu, gostou. Aí, beleza. Aí, a partir disso, eu já tenho mais ou menos um mapeamento de quem nunca viu, de quem viu, mas falou que não gosta, de quem falou que adora, quem falou que joga em outro, sei lá, num clube, que joga, faz escolinha, eu já sei mais ou menos. Aí eu falo, então vamos lá, brincar, aula livre hoje, vamos jogar um handball livre? Dou a bola. E deixo eles brincando. Eu tô, nesta primeira avaliação, eu tô vendo quem sabe driblar, quem não sabe driblar, quem não toca na bola, quem foge da bola, quem que arremessa,
quem se sabe arremessar, se não sabe. Eu já vou fazendo um panorama mais ou menos da turma, entendeu? A regra. Eles estão pegando a bola. Opa, não sabe regra básica. Tá entrando na área, não tá. Então, ali, nessa avaliação, que é um jogo, eu já tô observando. Na segunda aula, que eu já vou trabalhar alguma coisa especificamente, aí eu vou analisar mais profundamente quem sabe e quem não sabe. Então, se eu vou levar, normalmente eu começo com, assim, se for muito novinho, com empunhadura e drible, né? Eu começo com empunhadura e drible. E aí eu já vou ver quem consegue, quem não consegue. E aí eu vou vendo por que não consegue. Avaliar, gente, não é da nota. Avaliar é você ver o que o seu aluno não consegue, por que ele não consegue, para você poder consertar. Eu acredito numa avaliação que a gente chama de mediadora, que até a autora, a referência é a Jussara Hoffmann. Ela trabalha muito com educação infantil, mas eu acho que super cabe pra gente, né? Assim, é uma professora que fala sobre educação infantil, mas que, para mim, nas minhas aulas, eu trabalho o tempo inteiro. Porque, para mim, uma avaliação que funciona, uma avaliação de verdade, ela é mediadora. O que é isso? É você ver que o seu aluno está errando, entender por que ele está errando e corrigir. Então, vou dar aqui um exemplo, né? O aluno não está conseguindo driblar a bola, mas eu estou vendo que ele está batendo com a mão aberta, dando tapa na bola. Eu avaliei que ele está driblando errado. Eu entendi que ele dribla errado porque ele dá tapa na bola e porque ele tá com a mão aberta. E aí eu vou até ele e falo, vem cá, gatinho, ó, presta atenção. Você não vai dar tapa na bola. Você vai empurrar a bola, ó, com a ponta dos seus dedos. Ela vai encaixar e você vai empurrar ela com a ponta dos dedos. Vem cá, vamos fazer. Eu avaliei, entendi e corrigi. Isso é uma avaliação mediadora. Isso é avaliar. Você entende? Porque o cara vai começar, ele pode até não sair, óbvio, né, dali diretamente fazendo, mas ele tá começando a entender o movimento. Da próxima vez, quando ele bater, eu falo, fulano, lembra, não é pra bater, lembra, encaixa. E eu vou aula a aula, relembrando a ele o que a gente já tinha conversado. Vai chegar uma hora que aquilo vai internalizar e ele vai fazer o movimento certo. Aí, sei lá, eu tô avaliando ali arremesso. Eu vi que o cara é canhoto, mas tá começando com a perna contrária, com a mesma perna. E aí? Fulano? Não, é com a outra perna, lembra? Então, sei lá, esquerda, direita, esquerda. Lembra? Ó, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. Até o cara entender. Então, assim, a gente precisa muito entender que avaliar não é da nota. As pessoas... É isso. A gente não liga para avaliação. Avaliação. Não, avaliação é tudo. Você avalia antes para saber o que você espera e avalia depois para ver se o cara conseguiu. Avaliar é tudo. Avaliação, para mim, é 50% da didática, sabe? E é até por isso que a gente tem um módulo inteiro lá sobre avaliação. Eu falei assim, Luísa, não dá para botar avaliação dentro de planejamento. Vamos botar um módulo de avaliação. Porque a gente tem muito a falar sobre avaliação e colocar na cabeça do professor que avaliar é importante. Mas então, tem essa forma de avaliar, que é como eu avalio, mas a Luísa aprendeu uma forma de avaliar lá em Portugal que é muito específica. Assim, lá eles demoram quase um mês fazendo avaliação diagnóstica. Eles têm uma tabela. Olha só, lá eles têm uma tabela, já é plano nacional, né? Então, assim, todo mundo tem a mesma tabela, porque lá eles seguem uma mesma diretriz, lá eles têm como se fosse a BNCC, mas muito mais organizada e muito mais direcionada. Então, assim, os alunos têm que sair sabendo isso, de cada conteúdo, entendeu? Então, porque é muito direcionado, eles têm quase um mês de avaliação de valências físicas dos alunos, como é que eles estão nas valências. É um quadro, assim, né? Se eles já sabem ou não cada objetivo. Então, assim, já sabe arremessar com sei lá, sabe driblar a bola, sabe arremessar com uma mão, sabe, não sei, fazer a passada trifásica de cada aluno. Eu acho assim, é muito legal, mas numa realidade que eu já tive de trabalhar em 6 escolas, não dá. Quem trabalha em poucas escolas consegue, mas para quem trabalha, como eu trabalhei em 6 escolas, isso é humanamente impossível, né? Senão a pessoa não dá conta de mais nada. Então, por isso que eu prefiro analisar no jogo, entendeu? Mas é só para dizer que existe essa outra forma de avaliar que é mais específica. Então, você coloca todos os movimentos que você quer analisar
e faz ali um sim, não, talvez, né? Sim, não, mais ou menos, para cada aluno, né, da turma. Então, para quem tem poucas turmas, é uma possibilidade. É isso aí. E quem quiser ser um professor referência, tá aqui a sua oportunidade. Vai lá no link da bio da Ju, manda uma mensagem para ela no direct lá, para você conhecer e já iniciar a sua formação para você ser um professor referência. É o melhor curso para profissional de educação física do Brasil. A Ju arrebenta. Você vai aprender desde a avaliação diagnóstica, você vai aprender a planejar suas aulas, trabalhar com diversos temas, você vai ser realmente professor referência na educação física. Ju, poderíamos ficar aqui, acho que umas Sim. 15, 20, 30 A horas. gente Tem muito assunto para conversar. Um workshop, você sabe que eu tenho um sonho, né? Da gente fazer um seminário, vamos dizer assim, um encontro com vários professores aqui da rede, ao vivo. A gente conseguir fazer como se fosse sabe, assim, uma imersão. E cada um de nós ele está lá dentro da nossa área. É um sonho que um dia eu vou botar isso em prática. Então, os professores aqui, né, que contribuem tanto, que têm projetos tão bacanas, né? Que eu acho que se a gente conseguisse pensar num encontro desse, porque a gente vê muito encontro acadêmico, né? São encontros que as pessoas vão lá expor as suas pesquisas, né? Assim, eu tenho ido muito. Daí tem rodas de conversa, mas eu fico pensando, se a gente conseguisse fazer um congresso, né? Um congresso não científico, mas prático, um congresso prático, com todos nós, cada um na nossa área, podendo falar, né, sobre as nossas experiências e tal, eu acho que ia ser incrível, assim. Deixa aqui no ar para ver se a gente tem quórum aí. Difícil ia ser escolher uma cidade, tá? Porque assim, cada um de nós é de um lugar diferente. A gente ia ter que pensar como é que ia fazer esse encontro em que lugar. Mas fica aí uma pulguinha atrás da nossa orelha. Mas obrigada, viu, Adriano, pelo convite, pela oportunidade da divulgação do curso. E sempre que você precisar, você sabe que você pode contar comigo. Adoro vir conversar com vocês. E agradecer aí o Serginho, que eu nem sei se está mais, porque eu não consigo ver. Mas Serginho, um grande amigo mesmo, assim. Ele e a esposa sabem tudo de handball. E toda vez que eu tenho alguma dificuldade, eu lembro sempre dele. Eu falo, vou perguntar pro Serginho. É handball, eu vou perguntar pro Serginho. Obrigada. Ai, show. Parabéns a todo mundo que ficou com a gente aí, ó. Matheus, Serginho, uma galera escreveu uma mensagem aqui parabenizando a Ju, falando que é fã também. Show de bola. Ju, mais uma vez, obrigado por ter aceitado nosso convite. É sempre um prazer, é sempre maravilhoso estar com as pessoas que a gente é fã, que a gente admira, que faz um trabalho. Obrigado mais uma vez e ótima semana aí para você e para todo mundo. Obrigado, Beijo, Ju. gente. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, Ju. Valeu.